Olá pessoal, meu nome é Fabiola Soares, eu tenho a pele branca, minha estatura é mediana, meus cabelos são loiros e estão presos. Eu uso óculos e estou de blusa preta. Sou professora da rede pública municipal na cidade de Uberlândia há 30 anos. Destes, 25 são dedicados à educação especial. Sou pesquisadora na área e também uma das professoras pesquisadoras e conteudistas do curso Transtorno do Espectro Autista, Saberes e Práticas Educacionais Inclusivas. E vou acompanhar vocês durante os trabalhos relacionados à Unidade 4. Nesta unidade, nós vamos conversar sobre algumas especificidades conceituais do TEA, para que possamos entender a estruturação de programas e metodologias educacionais para estes estudantes. O nosso principal objetivo é trazer informações que possam capacitá-los no fazer diário, não só com a parte teórica, mas também com sugestões e indicações de possibilidades práticas e efetivas de intervenção e mediação no contexto escolar. Lembrando que não existem receitas prontas e acabadas. Como nós já vimos nas unidades 1, 2 e 3, o nosso olhar é para o ser humano, o seu desenvolvimento pleno e integral, sem rótulos, com a clareza da individualidade de cada um, seres únicos e idiosincráticos. Nós vamos relembrar o que aprendemos sobre o autismo? O autismo é um transtorno que ocasiona um neurodesenvolvimento atípico, o qual se manifesta desde o nascimento ou nos primeiros anos de vida, caracterizado por um déficit na interação social, que é uma inabilidade de relacionar-se com o outro, geralmente combinado com déficit de linguagem, alterações de comportamento e uma inaptidão na maneira convencional de aprender. Mas isto não nos diz muita coisa sobre o que é o TEA em si, mas sobre as características que são externadas. Nós precisamos então entender como o cérebro funciona para dar maior materialidade a esse conceito. Didaticamente, com um enfoque exclusivamente educacional, vamos entender assim. O cérebro é uma das partes mais importantes do encéfalo, que por sua vez faz parte do sistema nervoso central do corpo humano. Ele é considerado uma potente máquina de informação, dividido em 2 hemisférios, sendo cada um dos lados responsável por áreas distintas da nossa atividade corporal. Cabe ao cérebro a tarefa de receber as informações do ambiente, catalogar, registrar e responder. A partir disso, realiza operações diversas, dentre elas as operações de raciocínio, de memória e de controle das funções cognitivas. O seu funcionamento depende das conexões realizadas entre os mais de 100 bilhões de neurônios existentes nele. A essas conexões, nós damos nome de sinapses, que é basicamente a troca de informações que irá determinar a forma como percebemos, processamos e respondemos aos estímulos externos. A principal porta de entrada desses estímulos, das informações, são os sentidos. A audição, que é o que ouvimos, a visão, o que vemos, o tato, o que tocamos, o olfato, o que cheiramos, o paladar, o que comemos, e o proprioceptivo e o vestibular, que é como nós percebemos estaticamente o ambiente. No cérebro autista, essas conexões, essas sinapses, elas fazem caminhos diferentes. É como se a pessoa neurotípica pegasse um caminho reto para chegar de A a B. O autista, durante esse caminho, faz várias voltas para chegar ao mesmo lugar. E neste caminho, ele perde algumas informações ou interpreta de forma errônea várias outras, e isso vai causando algumas confusões. Além disso, o cérebro neurotípico conta com uma estratégia vital, que é a modulação sensorial. Basicamente, um sistema de filtro que regula a modalidade, a intensidade, a frequência, a duração, a complexidade e a novidade dessas informações que chegam pelos meio externo.
Já o cérebro autista costuma receber toda essa profusão de informações externas por meio de uma modulação alterada. E isto vai causar o que nós chamamos de disfunção da integração sensorial, que pode ser a hipersensibilidade, que é uma resposta de alta intensidade, porque ele possui alta sensibilidade, ou pode ser a hipossensibilidade, que é a resposta de baixa intensidade com pouca sensibilidade. Devido à disfunção sensorial, que ocasionam-se crises nervosas, que também são chamadas de meltdowns. São uma perda temporária do controle emocional pelo indivíduo, podendo caracterizar-se por choros, movimentos repetitivos e intensos, gritos, algumas vezes até mesmo a autoagressão, como, por exemplo, morder o próprio braço. É importante saber que, para facilitar essa disfunção da integração sensorial, o corpo autista criou estratégias, os chamados STEAM ou STEAMing, chamados de estereotipias pelo modelo médico, que nada mais são do que movimentos autorregulatórios ou autoestimulantes que ajudam os autistas a lidarem com o excesso de informações que chega ao cérebro e diminui a ansiedade e a distorção da modulação sensorial causada em sua mente. Um exemplo é o balanceio do corpo, gritos descontextualizados, girar as mãos, andar na ponta dos pés. Em casos mais intensos, como já dissemos, a autoagressão. Juntamente com as professoras Ana Carolina e Silvia, nós vamos trazer nesta unidade 4 algumas sugestões práticas para auxiliar as crianças nestes momentos de meltdowns. Logo, se a grande maioria das pessoas com transtorno do espectro autista apresenta disfunção sensorial, devido ao cérebro não funcionar de maneira usual, como nos indivíduos neurotípicos, a responsividade aos estímulos do meio e, consequentemente, a adequação comportamental também estarão extremamente comprometidas. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, consequentemente, terão uma disfunção cognitiva ou déficit nas funções executivas. As habilidades associadas às funções executivas são extremamente importantes para o desenvolvimento integral das crianças, pelo simples fato de que as diferenças iniciais nas funções executivas, elas prognosticam ao longo do tempo resultados significativos no desenvolvimento, o que inclui o desempenho escolar, no comportamento relativo à saúde e no ajustamento social. As funções executivas são as habilidades cognitivas necessárias para controlar e regular os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas ações. São divididas em 3 grandes categorias: o autocontrole, que é a capacidade de resistir a uma tentação para poder fazer aquilo que é certo. Essa capacidade ajuda as crianças a prestar atenção, agir menos impulsivamente e manter a concentração em uma determinada tarefa. A memória de trabalho é a capacidade de manter as informações na mente, onde elas podem ser manipuladas. Esta habilidade é necessária para realizar tarefas cognitivas, como, por exemplo, estabelecer uma relação entre 2 assuntos, fazer cálculos apenas com a mente e estabelecer uma ordem de prioridade entre várias tarefas distintas. E a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de usar o pensamento criativo e ajustes flexíveis para se adaptar às mudanças. Essa habilidade auxilia as crianças a utilizar a sua imaginação e a criatividade para resolver problemas. Sobre este assunto, nós trazemos várias sugestões de leitura e vídeos para auxiliá-los na compreensão dos conceitos. Não deixe de acessar o material complementar. Vocês vão perceber que a maioria das sugestões práticas que trouxemos como estratégias ou dicas metodológicas para o trabalho com o estudante TEA estão diretamente ligadas à disfunção executiva. E mais, vão conseguir visualizar as propostas trazidas na unidade 3
com a elaboração do plano de ensino de desenvolvimento individual, os quais partem do desenvolvimento das habilidades cognitivas e executivas. Vamos abordar também alguns programas educacionais para os estudantes autistas, lembrando que esses métodos ou modelos, quando utilizados na íntegra, têm caráter clínico e somente podem ser aplicados por profissionais habilitados. Mas estratégias, ferramentas no campo educacional são extremamente relevantes e significativas na mediação com os nossos estudantes autistas por apresentarem déficit nas funções executivas. Vamos trazer a ciência ABA, que é a análise do comportamento aplicado, que se baseia em uma aprendizagem que visa reforçar os bons comportamentos. Sendo assim, considera diversos princípios comportamentais. Vamos falar um pouquinho do TEACH, que traduzido em português significa Tratamento em Educação para Autistas e Crianças com Deficiências Relacionadas à Comunicação. Esse modelo tem como princípio que o ambiente organizado, o ensino estruturado e a previsibilidade, que é o que fazer, onde fazer, como fazer e o que fazer em seguida, favorecem o desenvolvimento e aprendizagem. Com isto, é esperada a diminuição dos comportamentos disruptivos, a ampliação do repertório comunicativo e um aumento de engajamento nas atividades e do entendimento do que se deve fazer. Vamos falar um pouquinho do PECS, que é um sistema de comunicação que ressalta a relação interpessoal em que ocorre um ato comunicativo entre o indivíduo com dificuldades de fala e um adulto por meio de trocas de figuras. Nós sabemos, pessoal, que o processo inclusivo envolve toda a escola. Faz-se necessário a formação, o preparo e a dedicação dos professores no sentido de oferecer orientação adequada, promovendo o suporte necessário à realidade individual de cada aluno atendido. Por isso, nesta unidade 4, trazemos a teoria, mas também muitas sugestões práticas, associadas a todos os conceitos já trabalhados. Vamos trazer curiosidades, por exemplo, com a atualização da classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2022 e trouxe como principal mudança a alteração nas nomenclaturas para designar o autismo, pareando-se com o DSM-5. Com a CID-11, passamos a ter o transtorno do espectro autista, o TEA e o código 6A02. Trazemos atualidades. Não podemos deixar de reconhecer que as tecnologias auxiliam na aquisição e ampliação de conhecimentos e habilidades no processo de desenvolvimento dos alunos. Assim, traremos algumas sugestões de aplicativos específicos para a criança com transtorno do espectro autista. Traremos estudos de casos com sugestões práticas ricas em possibilidades que muito podem contribuir neste processo formativo que estamos vivenciando no nosso curso. Sugestões de filmes, de vídeos, de leituras. Enfim, sabemos que muitos são os desafios, mas muito maiores são as possibilidades. Nesta unidade 4, nós objetivamos justamente isso. Trazer informações que possam capacitá-los no fazer diário. Não só com a parte teórico, para a compreensão de quem são esses estudantes TEA enquanto seres humanos, para além do diagnóstico, mas também com sugestões e indicações de possibilidades práticas e efetivas. Lembrando que não existem receitas prontas e acabadas. Caros e caras cursistas, estes são os assuntos que traremos aqui nesta unidade 4. Agradeço a atenção e tenham todos um bom estudo. Caso precisem, estou à disposição no Moodle. Temos um espaço de conversa com a professora pesquisadora e conteudista. Abraços inclusivos. Tchau, tchau.